Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para poder comentar um assunto que eu não queria comentar hoje, foi a goleada que o Vasco levou para o Criciúma. Acabou de levar em São Januário 4-0 para o Criciúma. Criciúma jogando como se tivesse sido o Manchester City e o Vasco como se fosse um time de terceira divisão. Com o São Januário lotado, desrespeitando mais uma vez o seu torcedor, não honrando a camisa que veste, os jogadores que ali estão, um time apático, um time morto, um time com medo de enfrentar o Criciúma, e na parte física, um time muito mal estruturado, jogadores pareciam cansados, andando em campo, salvando ali um ou outro muito mal, né? Não sei nem se tivesse que dar nota, qual nota daria para esse jogo. Então, eu quero pedir a você que está aqui para ver essa análise até o final. Já quero pedir a você que também, eu nem deveria pedir isso, mas a gente precisa pedir para o YouTube levar mais pessoas. Então, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos aí, acompanhe as nossas análises pós-jogo, acompanhe também aí os nossos vídeos para ajudar ao canal crescer e a gente poder discutir Vasco da Gama aqui, porque independente de qualquer situação, nós amamos o Vasco e é para isso que nós estamos aqui conversando sobre o Vasco da Gama. Então, hoje em São Januário, como eu disse, o Vasco foi massacrado, né? Eu sou atleta de jiu-jitsu e, como diz, né, no jiu-jitsu, passar um carro. Então, ou seja, o Vasco hoje foi passado o carro em cima do time inteiro, né? Primeiro tempo ali o time não produziu, o time ficou parelho ali nos primeiros 15 minutos junto com o Criciúma, se defendendo, mas também não atacando quase nenhuma bola. Teve uma bola só numa fatiada ali do Hugo Moura para o Verratti, onde ele cabeceia e só. Depois disso, o Vasco toma o gol e com o meio-campo desconexo, um meio-campo sem estrutura nenhuma, né? Entre os volantes e quem arma a jogada ali, o camisa 10, que no caso seria o Payet, e automaticamente anulando o ataque, anulando principalmente o Ryan. Né? O Ryan está sendo queimado constantemente por Ramon Dias. O Vasco, nessa situação que jogou hoje, não tem como jogar com 3 atacantes. E daí a gente toma o gol e consegue piorar mais ainda essa situação, porque depois disso o Vasco acha um pênalti ali na realidade, porque não foi criação de jogada. O Vasco faz uma jogada só, bem trabalhada no primeiro tempo, onde o Paulo Henrique chuta de esquerda e erra a bola, joga a bola lá no escanteio. Um time muito apavorado, um time medroso, né? Léo na zaga inconstante. Não entendi o motivo por que ele tirou o Medel no intervalo. Até vou avaliar isso, se foi parte física, se o Medel sentiu alguma coisa, porque entrou o Maicon também muito ruim no jogo, mas o primeiro tempo basicamente foi isso. E aí, quando a gente acha aquele pênalti ali, que para mim, eu tenho dúvida se foi ou não, se o VAR resolve chamar, talvez não fosse pênalti, mas o juiz manteve a posição dele de campo e o VAR não interferiu. E daí o Verratti bate, o goleiro pega. A torcida continua a ajudar o Vasco ali, a gente termina o primeiro tempo. Quando entra o segundo tempo, com 2 minutos de jogo, o Vasco toma o gol, o segundo gol, né? Com uma falha lá atrás, lá na bola, a bola passou por toda a área e o número 7 lá do Criciúma, que agora me falhou a memória, bota para dentro do gol de esquerda, batendo essa bola cruzada. 2-0 Criciúma, e depois disso vira um pandemônio, né? O time do Vasco, que já não estava bom, começa a ser mexido por Ramon Dias, que tem culpa nesse trabalho ruim que está sendo feito esse ano, por mais que você pense que jogadores não foram oferecidos ao Vasco, que jogadores não vieram da forma que ele queria, mas as peças que ele tem não está sabendo trabalhar. Eu concordo com quem vier aqui falar comigo que o plantel é ruim, e realmente a gente não tem substitutos. A gente sente uma falta absurda, né, do Payet quando ele não está, do Paulinho que está lesionado e do Jair, que também está lesionado. Então, se essa falta que a gente sente desses jogadores, a gente vê o quão falho é o nosso elenco, o nosso plantel ali. O time hoje parecia totalmente perdido, parecia que estava jogando pelado, não parece nem que o time é treinado, né, na verdade. E daí a gente precisa rever o trabalho do Ramon Dias, que é um trabalho ruim até aqui. A gente foi eliminado para o Nova Iguaçu. De 4 partidas que a gente jogou, a gente ganhou contra o Grêmio jogando teoricamente bem, e contra o Red Bull Bragantino a gente perde a partida. Contra o Fluminense perde a partida e hoje também. Ou seja, de 12 pontos disputados, a gente já perdeu 9 pontos em jogo aí, ganhando somente 3. A gente está ali a uma posição acima da zona do rebaixamento. E se eu não me engano, hoje o Corinthians, né, tá ali na fase ali com 1 ponto. Se o Corinthians ganha, o Corinthians ultrapassa o Vasco
e a gente está na zona de rebaixamento nessa rodada ainda, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí você pode se perguntar, talvez seja um torcedor, né, não muito explosivo, ou talvez não muito pensativo nesse sentido, e vai dizer, Léo, o Vasco está na quarta rodada só, mas é preocupante. É preocupante porque você tomar 4-0 em São Januário para o Criciúma, que, com todo respeito ao Criciúma, vira São Januário, um time que saiu da Série B no ano passado, e jogar da forma que jogou com o Vasco, eles não tiveram resistência alguma. O meio-campo, eles sentiram que o Vasco estava batido, eles sentiram que os jogadores não queriam o jogo e começaram a aproximar e jogar, né? O atacante do Criciúma ali, o número 9, 11, que foi substituído também, o que é de fora do país, ele deitou e rolou nas costas ali do Paulo Henrique, principalmente nas costas do Maicon, né? O Vasco toma o segundo gol, como eu disse, ali no início, depois ele faz a jogada do terceiro gol nas costas, ali no erro do Léo, absurdo, o Léo também com muito medo, me fez lembrar o Léo do ano passado, do início do ano passado, psicológico mal, o Léo, quando a torcida começa a vaiar, o Léo não é um cara que aguenta a pressão, não é um cara que continua a jogada, é um cara que erra o tempo inteiro e tem acontecido isso constantemente. Hoje foi uma prova disso, ele tentou sair jogando, perdeu a bola, nas costas dele a bola, e aí o Hugo Moura vai tentar acompanhar o atacante do Criciúma, corta de letra, 3-0 Criciúma em São Januário. Nesse momento, a torcida começa a deixar isso com 16 minutos do segundo tempo, começa a deixar São Januário já revoltados, né? E outros ali vaiando e cantando, né? Que é 777, o Vasco, no meu Vasco não precisa de você. Eu concordo plenamente com isso. Foi um dinheiro gasto absurdamente, né, pelo Vasco. E hoje a gente não tem um time pronto ainda, a gente não tem lateral substituto, a gente não tem zaga substituta, porque a gente viu que o Maicon entrou e falhou, a gente não tem hoje meio campo ali para armar jogada para substituir o Payet, e vai ser isso aí durante o primeiro turno inteiro, infelizmente. Se não mudarmos a postura, talvez pensar em um trabalho de um outro técnico, que eu também não sei quem está no mercado aí livre hoje para poder trazer, a gente talvez hoje vai ser pior talvez do que ano passado, que a gente fez ali acho que 9 pontos ali no primeiro turno, a gente está com 3 e já desperdiçamos 9, né? São 4 rodadas que a gente já tem. Então, assim, ou o Ramon Dias vai rever isso rapidamente, tentando conectar, tentando aproximar os jogadores, tentando motivar os jogadores, porque hoje o time foi reflexão do que ele estava na beira de campo. Ele e Emiliano Dias hoje estavam abatidos, apáticos, não parece não acreditando no que estava acontecendo. E daí o Vasco vai e toma o quarto gol de escanteio, numa jogada onde o cara cabeceia sozinho por cima do Paulo Henrique, que nem subiu para marcar. Dá ali, o cara, o zagueiro do Criciúma domina a bola sobe e ninguém vai na bola. Ficam todos olhando, né? Nesse caso, o Hugo Moura já estava olhando, e aí o Maicon também olhando, e o cara vem, a bola sobe, ele sobe sozinho depois para poder completar a jogada, finalizando assim 4-0. E vou te dizer uma, hein? O Criciúma só não fez mais gols porque tirou o pé. Você pode ter certeza disso. Algumas jogadas o Criciúma voltou a bola, tocou. E nesse momento do quarto gol, a torcida do Vasco, até por ironia, até como uma forma de protesto e também como uma forma de respeito, bate palma para o Criciúma na jogada do quarto gol. E a gente vê um Vasco que continua apático. Entrou o Adson, entrou ali, aí começa o desespero do Ramon Dias, né? Tirou botou o Matheus Cocão, tirou o Hugo Moura, botou o Adson, botou o Cleiton, e aí a gente fica com aquele ataque ali, o Cleiton também não entrou, não fez nada, Cleiton junto com o Verratti não tem como, são jogadores da mesma posição, jogadores que não conseguem desenvolver, cara. E aí eu fico com pena do Verratti, que ainda luta, ainda faz alguma coisa, do Piton, que ainda tenta fazer alguma coisa, mas também não consegue. Porque sem proximidade você fica com dificuldade. E nisso o Criciúma botou a bola no chão, enfiou 4-0 na gente, e a gente está aqui hoje repensando algumas questões. E eu queria trazer para você aqui nesse pós-jogo alguns pontos a serem pensados, a serem refletidos com o Vasco da Gama. Será que realmente o trabalho do Ramon, a gente pode esperar mais alguma coisa? Será que não seria momento da diretoria, que a gente agora tem um diretor de futebol que está chegando e que foi em cima da hora, ou o senhor Lúcio Barbosa, pensar, de repente, em trocar de técnico para botar novos ares, botar novas ideias? Eu sou fã do Ramon, cara, eu sou fã do trabalho dele no Al Hilal, eu sou fã do trabalho dele em outros clubes que ele já fez, que eu vi que ele fez, porém,
além do Ramon não ter peças que ele pediu, não terem os jogadores que ele queria para compor aquela parte ali do que ele faltava, que ele falou que ele precisava de um ponta, de um volante e de um meio campo. E só deram para ele o volante, que foi o Hugo Moura, acreditando que o Hugo Moura pode ser o cara, né, do jogo, mas não é assim. A gente viu hoje, o Hugo Moura tentou recompor numa jogada, e não foi erro dele, já estava cansado ali. Quando ele vai para cima do atacante, o atacante corta de letra, deixa ele caído e faz o terceiro gol do Criciúma. Infelizmente, a gente hoje só tem o Payet de meio campo. Paulinho machucado, Jair, que poderia fazer aquela função ali, também machucado, e hoje a gente não tem ali, a não ser que a gente tire um coelho da cartola, que talvez fossem os meninos da base, né? Pegar ali o JP Galvão, que está sendo relacionado constantemente, mas também tem o outro lado do medo do Ramon não saber utilizar os meninos e queimá-los, assim como está fazendo com o Ryan. O Ryan ficou isolado, cara, não teve uma ou duas jogadas que o Ryan fez descosta para o jogo. O Ryan não joga descosta para o jogo. O Ryan, quando ele joga na ponta, ele tanto joga na ponta como no centroavante. Ele é um cara que vai para cima, um cara que vai para dentro. E o Eric Farias até falou isso na reportagem, que ele estava isolado e que deveriam municiar mais o Ryan. Então, assim, queimaram os jogadores do Vasco da base, estão queimando os jogadores do Vasco da base, e o time não tem conexão entre a primeira linha ali, que é a zaga, né, junto com a volância, para a segunda linha ali, que seria o meio-campo do Vasco ali, para armação de jogadas. Um buraco absurdo. Se você for pegar os lances dos jogos do Vasco, tanto desde quando o Fluminense, mas hoje principalmente, você vai ver no meio-campo algo, um buraco tremendo, né, onde não tem ocupação de espaço. E com esse buraco ali, ficou muito fácil para o Criciúma jogar, tocar a bola, se aproximar, né, botar os jogadores na roda, porque a realidade foi essa, e tomamos hoje 4-0 dentro de São Januário. Vergonhoso, absurdo, atuação pífia para um time que tem que respeitar isso aqui, ó. Vocês têm que respeitar a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. A camisa pesada, uma camisa de torcedor que é apaixonado pelo clube, que lotou São Januário e que hoje, mais uma vez, viu um vexame do Vasco. A palavra é essa, tá no título aí, é vergonha o que aconteceu hoje. Não por ser o Criciúma, mas da forma que foi. Não foi um jogo jogado. Foi um jogo apenas que a gente viu o Criciúma jogar. O Vasco só teve o pênalti, mais nada. Mais nada. Verrete isolado, Ryan isolado, David tentando alguma coisa, mas também não conseguia. Adson, quando entrou, também muito franzino, tentando fazer o básico do básico. E um jogador desse foi comprado por 20 milhões, mais de 20 milhões de reais, o que também para mim é um absurdo. Então, acho que a 777, o senhor Lúcio Barbosa, tem que sentar com o Ramon Dias e ver realmente quais são as prioridades dele, porque também eu acredito que o Ramon ali, de repente, possa também repensar e falar também que vai tentar alguma outra coisa. Se não for tentar, a gente tem que mudar e tem que tirar, porque a gente vê exemplo disso no Botafogo, que ano passado perdeu o Campeonato Brasileiro da forma que foi e trocou-se ali os técnicos sem medo de errar. Foram buscar técnicos bons, trouxe o técnico agora que está dando liga novamente, porque o Vasco precisa de mudança de atitude. Se não tiver mudança de atitude, não adianta ter o plantel, falar que vai acontecer, que vai jogar. Eu nem vi a entrevista coletiva ainda do Ramon Dias, mas de qualquer forma a gente pode estar colocando aqui, né, depois alguns pontos que ele falou. Né? Eu acredito que ou ele ou o Emiliano deva falar, porque se não falar também fica meio solto isso, e a gente precisa de respostas. O torcedor que saiu da sua casa, o torcedor que foi até São Januário, o torcedor que se dispôs o sábado, né, desde as 16 horas para ver um jogo desse horrível. Não ver um time, ver ali, parecia que eu estava jogando pelada, cara, em final de pelada ali, depois de 2 horas de pelada, onde o time estava cansado e o outro entrou fresco e começou a tocar bola e fazer o jogo. Hoje o jogo do Vasco foi realmente um jogo pífio, um jogo absurdo, um jogo vergonhoso. Então é isso, trazendo essa análise aqui do pós-jogo para vocês e pedindo mais uma vez a vocês aí para que vocês se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais aí no Instagram, a descrição tá aqui no vídeo, tá? E agradecer a vocês por tudo aqui que vocês têm feito, estamos crescendo aí em seguidores aí, estamos hoje na base de 65 seguidores, caminhando aí para crescer e evoluir. Espero que vocês gostem do conteúdo. Aqui vocês vão sempre ter um conteúdo verdadeiro e a gente vai estar tentando debater isso da melhor forma possível. Comente nos vídeos, deixe seu comentário aí do que você achou disso aí, desse absurdo, dessa derrota do Clube de Regatas Vasco da Gama. Interaja conosco, porque eu tenho certeza que esse ano, se nós
não pensarmos nitidamente, vai ser uma briga da mesma forma que foi no ano passado. O Vasco está pensando pequeno. O Vasco está pensando como time de segunda divisão. Infelizmente, as atitudes estão desde a diretoria da 777 até o campo. Atitudes erradas, decisões erradas e decisões com medo. É um time medroso hoje, o Clube de Regatas Vasco da Gama. E não vem dizer que são jogadores, que são homens que estão treinando dia após dia, não. Se eu não cumprir no meu serviço, eu sou cobrado por ele. Então, da mesma forma, os jogadores do Vasco têm que ser cobrados. Ramon Dias tem que ser cobrado, a comissão técnica, a comissão de parte física, a comissão toda, sem exceção, tem que ser cobrado, porque o torcedor não aguenta mais isso. Nós queríamos ver o Vasco campeão, mas a gente não conseguiu. Saímos por Nova Iguaçu, que já foi uma vergonha. E essa é a segunda vergonha do ano. Vamos esperar mais o quê? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe vocês. Saudações vascaínas. Léo Azevedo aqui.